Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de fazer um pequeno exercício para fixar os conceitos principais a respeito da história da epidemiologia. Vamos lá? Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir para que deixasse o seu like e clicasse no sininho para que você possa se inscrever no canal e continuar recebendo novos vídeos. Além disso, se você gostar deste vídeo, então peço que você compartilhe com seus amigos e contatos para que você possa ajudar no crescimento e fortalecimento deste canal. As questões que serão discutidas aqui se referem ao conteúdo abordado no vídeo História da Epidemiologia. Se você ainda não assistiu este vídeo, então neste momento aparecerá um card na tela e eu sugiro que você vá até o vídeo, assista e só depois retorne aqui. Combinado? Isto posto, passemos às questões. A primeira questão é a seguinte: a epidemiologia veterinária tem início no século XVII em virtude de uma análise de rebanhos ovinos. Perceba que todas as questões são do tipo verdadeiro e falso. Portanto, nós devemos analisar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Em particular, esta primeira afirmação é falsa. Primeiro porque epidemiologia veterinária não faz sentido. O que há é uma confusão histórica entre epidemiologia e medicina do coletivo. A medicina do coletivo tem essencialmente uma aplicação veterinária e a epidemiologia tem aplicação em seres humanos. Portanto, epidemiologia veterinária não faz sentido. Afirmação número 2. Os primeiros estudos em populações humanas que desembocariam posteriormente na epidemiologia se baseavam na necessidade da contagem de povos e exércitos. Essa afirmação é verdadeira. Quando começou-se a utilizar técnicas da medicina do coletivo em populações humanas, o grande objetivo dos estados era fazer uma contagem de sua população civil e de seus exércitos, porque com o surgimento do Estado moderno, há a perspectiva de que a população civil era necessária em virtude de ser um elemento produtivo da nação daquele Estado, bem como o exército era um elemento beligerante e também de proteção daquele Estado. Portanto, havia a necessidade de fazer tal contagem. Afirmação número 3. Na França, o movimento hospitalista surgiu como uma tentativa de tornar a hospedagem dos viajantes mais seguras. Essa afirmação é falsa. Na realidade, o movimento hospitalista surge na Inglaterra e ele tem como objetivo aprimorar os hospitais, no sentido de desenvolver as técnicas de atendimento aos pacientes em hospitais. Inclusive, é nesse período que vai surgir a figura do clínico geral. É através do movimento hospitalista que o clínico geral começa a ser estruturado enquanto profissional da saúde. Afirmação 4. O objetivo da política médica surgida na Alemanha residia na construção de mecanismos de saneamento das cidades. Esta afirmação é falsa. Na realidade, a política médica realmente surgiu na Alemanha, mas o seu principal objetivo era o desenvolvimento de mecanismos estatais para resguardar a saúde das populações. Afirmação 5. A medicina social surge na França através de estudiosos inspirados nos trabalhos de Pierre Charles Alexandre Louis. Esta afirmação é verdadeira. A medicina social vai surgir na França através de estudiosos que se inspiraram fortemente nos trabalhos feitos com tuberculosos por Alexandre Louis. Inclusive, a grande inspiração para este movimento reside no fato de que, no trabalho a respeito de tuberculose, foi observado um forte componente social.
E é justamente isso que vai inspirar outros estudiosos e médicos no sentido de verificar se há alguma vinculação entre a saúde de uma população, a prevalência de uma doença e a condição social do doente. Afirmação 6. O primeiro texto analítico da epidemiologia crítica descrevia as condições de saúde de trabalhadores ingleses do século XIX. Essa afirmação é verdadeira. O primeiro texto analítico da epidemiologia crítica foi escrito por Engels e ele buscava descrever as condições dos trabalhadores ingleses no século XIX, que estavam sendo submetidos a grandes explorações. Então, no momento que Engels compila esses dados num único livro, ele introduz aquilo que vamos chamar de epidemiologia crítica, e o primeiro texto nesse sentido realmente surgiu com a perspectiva de descrever as condições dos trabalhadores ingleses. Então essa afirmação é verdadeira. Afirmação 7. O médico John Snow é considerado o pai da epidemiologia em virtude de seus estudos a respeito de uma epidemia londrina de cólera. Essa afirmação também é verdadeira. John Snow, não confundir com o personagem de Game of Thrones, mas John Snow foi um médico, epidemiologista e matemático que, ao estudar a epidemia de cólera ocorrida em Londres, percebeu que poderia utilizar métodos estatísticos e científicos para analisar a propagação de uma doença. E, basicamente, é disso que a epidemiologia cuida, da utilização de métodos científicos das mais variadas ciências para explicar a prevalência, a duração e quem seria mais suscetível a uma determinada doença. Inclusive, os estudos de John Snow foram responsáveis por ligar a medicina social com a medicina um pouco mais analítica nesse sentido. Afirmação 8. O termo epidemiologia foi cunhado em 1832 pelo médico grego Iorio Korostanov ao elencar as doenças existentes na Europa. Essa afirmação está incorreta. Na realidade, o termo epidemiologia foi cunhado em 1802 pelo médico Joaquim Villalba Iguitarte no livro que tratava da epidemiologia das epidemias na Espanha. Epidemiologia das epidemias é algo dito por redundância, mas na realidade o que este médico espanhol buscava era descrever as epidemias que assolavam a Espanha. E é justamente este fato também que reforça a ideia de que epidemiologia é algo destinado para seres humanos. Afirmação 9. Os modelos matemáticos foram importantes na transformação da epidemiologia em uma ciência investigativa. Essa afirmação é verdadeira. Os modelos matemáticos são introduzidos na epidemiologia a partir dos anos 70 do século XX e eles foram responsáveis por uma grande transformação. Até este momento, a epidemiologia tinha um caráter muito mais observacional. Em outras palavras, você observava um paciente, observava um doente, observava uma determinada localidade na tentativa de descrever uma doença, através daquilo que se chamou de história natural da doença. Os modelos matemáticos trazem como contribuição a previsão. Portanto, para entender a propagação de uma doença, não era mais necessário observar a doença em andamento. Você podia fazer previsões e prever o quão grave uma doença poderia se tornar. Isso já é um caráter mais investigativo. Afirmação 10 e última. No Brasil, a epidemiologia está completamente dissociada do Sistema Único de Saúde. Essa afirmação é falsa. Na realidade, a epidemiologia dá suporte à existência do SUS. Inclusive, o SUS se estruturou fortemente baseado em dados epidemiológicos. E aí, acertou tudo? Caso tenha ficado alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve ela aqui nos comentários para que eu possa continuar dialogando com você. Bem, por hoje é isso. Até a próxima.